E a pessoa que deixa isso é aquela que se compara. Porque aquilo dói. Porque quanto mais você se afasta da sua essência, quanto mais você se afasta de quem você realmente é, mais eu me torno vulnerável, mais sensível. Mas para os outros, eu sou forte. Para os outros, tá tudo sob controle, porque eu não posso mostrar fraqueza, porque eu tenho que ser exemplo. E muitas pessoas me veem como exemplo, então eu preciso ser exemplo. Mas qual que é a importância, então, da gente se dar a desimportância necessária que a gente tem? Porque ninguém é o centro do universo. É. Então, muitas vezes, a gente acha que todo mundo tá vendo o que a gente tá fazendo, então eu preciso ser exemplo e... Cara, não, ninguém tá nem aí pra você. Como que a gente muda esse pensamento? Pra falar, gente, quem sou eu na fila do pão? Por que que outras pessoas estariam preocupadas comigo? Normalmente a gente quer ser vista, né? Todo Mas mundo tem essa necessidade? tem uma necessidade de ser vista. É fisiológico isso? Eu quero me sentir vista. Eu quero me sentir reconhecida, Querida, né? querida, amada. Nós, seres humanos, nós necessitamos isso. Nós somos seres humanos, nós somos animais relacionáveis, né? Se podemos dizer assim. Então, nós dependemos do relacionamento. E dependendo do histórico que você traz, muitas vezes, da infância, das cobranças, daquilo que você aprendeu da sua mãe, do seu pai, isso traz cada vez mais forte. Nós chamamos de crenças, né? Crenças limitantes que me impedem, muitas vezes, de ter um bom relacionamento. Muitas das mulheres bem-sucedidas, elas têm uma dificuldade enorme na área sentimental. De estar com alguém, de ter alguém que a compreenda, que a atenda. Por quê? Porque como você é vista como uma mulher forte, você não precisa de colo. Aí as pessoas olham pra você e acham, imagina, ela não precisa de colo, ela é forte. Então ninguém nunca oferece isso pra Não vai você. oferecer porque ela te vê como forte. Você tá ali com a capa, você é a Mulher E Maravilha. você não vai pedir porque você não quer demonstrar fraqueza. Você não quer demonstrar fraqueza. Como que eu vou demonstrar fraqueza se eu sou a sua fortaleza? Se os meus pais dependem de mim, meus irmãos, eles são emocionalmente todos, né, perdidos ali. Tenho filhos, eu tenho meu marido, eles precisam de mim. E eu preciso dar certo. Então, eu não posso não dar certo. Esses dias mesmo eu vi a postagem de uma amiga que é empreendedora, dizendo assim, eu tenho que dar certo, afinal eu tenho uma filha. Então é isso, eu tenho que dar certo. Eu não tenho Não outra tem outra opção. opção. Não tenho outra opção. Então, fraquejar, encerrar um ciclo, fechar uma empresa, falar que não deu certo naquilo, aquilo ali, para ela é muito difícil. É como se estivesse atestando um Sim, atestado de fraqueza, né? é. De pessoa que não deu conta. Olha, fraquejou. Isso é muito real. O ano passado eu fechei uma empresa porque eu estava esgotada psicologicamente. Financeiramente a gente estava ok, né? A gente não estava rico, mas a gente... Psicologicamente eu estava esgotada. Eu não aguentava mais. E eu estava vendo que aquilo ali não ia ter mais, sabe? Eu ia definhar ali. E, consequentemente, eu planejei, fechei a loja que eu tinha física e fui vender só na internet. Eu tenho certeza absoluta que os meus vizinhos lá da Moca, né, os vizinhos, os comerciantes, a galera, ai, nossa, faliu, ai, nossa, ela é fracassada, ai, não sei o quê. Não deu Dane-se! conta. Ela não deu Dane-se! conta. Dane-se! Hoje, claro que eu tenho outras preocupações, porque eu acabei abraçando outras coisas, mas assim, aquele peso eu não carrego mais. E o que eu ganhava com aquela loja, eu ganho na minha casa, quase a mesma coisa, vendendo na internet. E eu tô me lixando pro que o vizinho que tem o negócio lá na Moca tá achando. Ai, tipo, ai, nossa, dane-se. Só que eu pensei durante muito tempo, antes de fechar, porque eu pensava o que as pessoas iam achar.
Nossa, mas vão achar que eu sou uma fracassada? Porque eu tinha uma lojinha pequena e eu fui para uma loja maior. E daí, ó lá, ela não pensou, ela não Deu um passo planejou, maior que não a sei o quê. perna, né? Pelo contrário, eu fiquei 6 meses planejando encerrar a operação daquela loja, Uhum. sabe? Sim. Eu dispensei a minha funcionária, eu paguei todos os direitos dela. Mas Eu enquanto fiz você estava tudo que eu tinha para preocupada com fazer. isso, muitos estão preocupados também com a família. Porque muitos dos apontamentos e julgamentos vêm de quem você mais ama, de quem Então, está do seu lado. mas a primeira pessoa que eu conversei foi com a minha família, né? Que são as pessoas que são meus sócios também. Que, assim, a gente é sócio em tudo que a gente tem, é sócio de vida. Se for para ficar rico, todo mundo vai ficar rico junto. Se for para passar fome, todo mundo vai passar fome junto. Sentei e conversei. Falei, olha, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não. Sabe o que eu ouvi? Eu quero que você seja feliz. Se for para fechar, você fecha. Se for para manter, você vai manter. Porque quem faz tudo é você. Então, o que eu posso fazer é te apoiar. Pra mim, Pronto, você já tinha a resposta que você queria. é Muitas aquilo. mulheres não têm o que você tem. Só que eu pensei muito, eu chorei. E quando eu falei chorando, me debulhando em lágrimas, como se eu. Nossa, como se fosse uma derrota. Sim, E no final das contas, é. Nem foi aquilo tudo que você imaginou que é, seria, eu fico né? até emocionada, porque, né? Mas em relação aos outros de fora, é a Sim, mesma coisa de hater de internet. sim. Eu tava conversando com uma amiga, ela, ai, mas eu fico meio assim, porque, não sei, alguém comentou alguma coisa num vídeo que eu postei. Eu falei pra ela, amada, você tá preocupada com o que a Mariazinha que saiu de dentro de algum bueiro, sabe, de algum lugar que você nem sabe da onde veio, que a pessoa tá comendo. Ah, faça-me o favor. Sabe? Se você Uhum. estiver preocupada com alguém da sua família, com um filho seu, com um pai, com uma mãe. É porque existe aquela exigência do perfeccionismo, né? Que tem que ser tudo perfeito. Então, se alguém criticou é porque não tá perfeito. E se não tá perfeito, eu falhei. E eu não me permito falhar. Tenho pacientes que chegou para mim e falou para mim, eu não me permito errar. Eu tenho que acertar. Por que que eu não pensei mais quando cometi aquele erro? Por que que eu não olhei para o outro lado? Por que que eu não me precavi? Por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pesquisei sobre esse assunto antes? Por que que eu devia ter estudado mais? E são coisas que torturam a gente. Porque Demais, não tortura adiantaria você ter muito. estudado mais, não adiantaria você É, ter olhado, não adiantaria você ter pensado, porque o resultado teria sido o mesmo. porque não vê o erro como um aprendizado. E a vida, ela é feita de erros. Se você erra, você aprende. Não necessariamente eu tenho que errar sempre para poder aprender. Não. Mas o erro, ele te dá uma maturidade, você cresce diante dessa dificuldade, você sai muito mais forte. Não tem aquela história da Fênix? Você Exatamente. renasce muito mais forte. O quanto que você renasceu mais forte depois que você fechou sua empresa? Mas cair ali é muito difícil, é muito doloroso, né? E quantas vezes você chorou ali no chuveiro? Quantas Sim, vezes você passou a noite em claro, você acordou com olheiras porque você não conseguiu dormir, porque você estava preocupado e mil coisas passando na sua cabeça, sua sim, mente acelerada, você não conseguia relaxar porque os pensamentos vinham e muitos pensamentos negativos sim, a seu respeito, sabe? A respeito disso que não estava dando certo, de você ter que tomar essa decisão tão difícil de fechar um negócio. É, isso tudo pesa muito para a mulher. E ninguém vê isso, porque a mulher não quer demonstrar isso. Você demonstrava os seus choros? Não demonstra. não, imagina. Seus filhos, eu tenho certeza que eles nunca viram você chorando ali nesse momento. Porque você chorava enquanto estava no chuveiro. Ou quantas vezes você vai, entra no banheiro e demora um pouquinho mais porque você precisa de 5 minutos só para você. Eu acho que todo mundo E faz aí isso. você finge que, não, daqui a pouco eu saio. Né? Mas por que você tá demorando? Não, daqui a pouco. Mas é porque você precisa de um tempo É. ali para você só estar sentada ali, Mãe, você tá passando mal? respirando um pouco, porque eu preciso desse momento. E ninguém conta isso que eu tô aqui para fazer isso. Ninguém fala que você não fala, você não verbaliza que você precisa de 5 minutos de silêncio. De 5 minutos só para você. Você não fala. Quando você chora muitas das vezes ali na cama, muitas vezes o marido tá do lado e ele nem percebe que você tá molhando o travesseiro de tanto que você tá chorando naquele momento, porque você chora baixinho, porque você não quer incomodar e não quer preocupar ninguém.
É isso que ninguém vê dessa mulher. É isso que ninguém vê. Você chora ali, chora, chora, chora. No outro dia você levanta, passou maquiagem, bora, vamos lá. Vamos para um novo dia, Mas a né? única pessoa que pode mudar isso, então, é você É mesma. você mesma. É você mesma se permitir. E Então, a você pessoa ter tem que ter consciência. a consciência de que eu mereço uma vida muito melhor do que essa. Sabe, Então, eu se não a pessoa mereço não ficar toma essa assim. consciência, a vida dela continua a mesma coisa, ela definha, Se e é ela não isso. toma essa consciência, o que que vai acontecendo? A mente dela vai continuando cada vez mais acelerada, cada vez mais pensamentos negativos. E quanto mais a minha mente está acelerada, o que que acontece? Menos foco eu tenho. Então, eu não consigo focar no meu trabalho, não consigo focar, porque o trabalho, a empresa, ela te exige meta, ela te exige prazos que você precisa cumprir, ela exige resultado. E dentro da sua casa também, os seus filhos também te exigem. Eles exigem tempo, o seu tempo, eles exigem a sua energia, né? E muitas das vezes você está em casa pensando no trabalho, você está em casa pensando no que você tem que fazer em casa. No tempo que você está passando tão pouco com seus filhos e por que que você está explodindo tanto. Mudanças bruscas de humor o tempo todo. Uma hora você está ótima, outra hora você quer matar alguém. Porque é uma irritabilidade incontrolável que você sente. Então, quando você está vivendo isso, né, você começa a passar essa energia para quem está perto de você. Porque no trabalho as pessoas falam, nossa, que estressada. Em casa, o filho muitas vezes pergunta, mamãe, por que que você está tão brava? Eles sentem isso. Às vezes eles não falam, mas eles, no comportamento deles, eles começam a querer chamar a sua atenção. O que está acontecendo com a minha mãe? Porque ela é muito brava, ela está brigando comigo o tempo todo. E isso, o que acontece? Os seus distanciamentos vão aumentando. Você vai se tornando tão dura porque você precisa segurar a carga pesada e é muita responsabilidade, é muita coisa que você tem que fazer. Você começa a criar uma armadura, uma couraça. E aí você começa a ficar mais dura. E aí você começa mais dura com justificativas de que precisa ser assim. Uhum. E aí você vai se distanciando dos seus relacionamentos. E a mulher, ela vai se distanciando cada vez mais dela mesma, porque eu não tenho tempo para me cuidar. Eu não tenho tempo, eu não posso me dar esse luxo de ir num salão e arrumar a unha sem estar com meu celular ligado. Não posso me dar esse luxo, eu tenho muitas coisas para resolver. Tenho muitos clientes para atender. Se eu não fizer isso, eu não faço nada. E muitas das eu criei uma jornada, chama Jornada Meu Momento. E muitas empreendedoras fizeram parte e uma delas viraram para mim e falaram assim, Flávia, eu não consigo colocar isso em prática. E às vezes o exercício era de 5 minutos do seu dia. Como Em assim? 24 horas, você tem que separar nem que seja 5 minutos para você. Que são o que nós chamamos de pausas intencionais, pausas conscientes. Se você não tiver uma pausa intencional consciente, o seu mundo vai desmoronar. Ele vai desmoronar uma hora ou outra. O que seriam essas pausas conscientes? Mas, Flávia, eu não tenho tempo. É isso aqui, ó. É parar no momento que eu tô ali resolvendo várias coisas. É parar e tomar um café. Mas quando eu vou tomar esse café, é tomar o café. É o Sem o momento que você está celular. ali sem o telefone. Deixa o celular lá na sua sala. Você vai pegar o café. Você vai sentir o aroma do café. Você vai sentir a temperatura do café. Você vai sentir o gosto, vai degustar esse café. Isso não é só beber o café, é degustar o café. É sentar, se permitir respirar. Tem a respiração que eu ensino também para esse controle dessa ansiedade, que é a respiração que você puxa em 4 etapas, segura em 4 e solta em 4 pela boca. Isso você vai trazendo um relaxamento para sua mente e para o seu corpo. Isso demora quanto tempo? 5 minutos a pessoa não 5 consegue. minutos. E eu não tenho esses 5 minutos. Teve um que falou, Flávia, eu tenho vergonha de falar isso pra você. Que em 24, quando eu penso que eu tenho 24 horas no meu dia, eu não consigo 5 minutos pra mim. Eu tomo café na frente do meu notebook. Porque eu preciso adiantar, tem muita coisa pra fazer. Não tem tempo. Para, vai ali, vai respirar. Ah, não tem como eu sair da empresa. Chega na janela, respira um ar do lado de fora, mas respira profundamente, faz essa respiração ali.
Às Mas o vezes a ideal pessoa... seria num jardim, seria numa praça onde você vai sentar, né? Que aí você relaxa quando você tá sentado, melhor do que em pé. Teve um paciente meu, que ele foi fazer isso no banheiro. Foi fazer no banheiro. E aí falou, Flávio, não consegui relaxar muito, não. Ele ficava com medo de alguém entrar, e aí como é que eu vou fechar o olho pra respirar? Vai que alguém entra e vai achar que eu sou louco, né? Não dá. Então eu fiquei com o olho aberto. E aí eu fiquei respirando, mas eu pensava no tanto de coisa que eu precisava fazer ainda. Que eu preciso resolver aquilo, nossa, aconteceu aquele BO, nossa, você tem que resolver aquele problema daquele cliente. E eu não consegui fazer a respiração direito, não. Resolveu muita coisa, não. Eu falei, você estava em pé, dentro do banheiro, com medo de alguém entrar e olhar pra você e achar Não que você tinha é nem doido. como. Você não tem como você relaxar dessa forma, né? Então, essa respiração não valeu. Então, você precisa fazer isso. E aí, falar, mas eu cheguei em casa, mas pelo menos eu me permiti ficar meia hora ali deitado no sofá. O que você ficou fazendo deitado no sofá? Fiquei no celular. Desde quando que você no celular você está descansando a sua mente? Quando você está no Ele celular, estressa você também, está né? sobrecarregando a sua mente. Porque você tem noção do número de informações que você coloca no seu cérebro enquanto você está assistindo um vídeo? Quando você está rolando ali, vendo uma série de vídeos curtos no YouTube, no Instagram, ou conversando com alguém, o seu cérebro não para. Você não está relaxando ali. É a falsa sensação de que você está descansando. Então eu não estava descansando. Não, você não estava descansando. Você estava se cansando ainda mais.